quer que você faça e obedeça sem saber onde vai dar, porque é Ele que está no comando, não é você. Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, estamos aqui para continuarmos mais o estudo do devocional. E hoje eu quero que você abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, que é a história da viúva de Sarepta que estamos estudando, mais os versículos 15 e 16. E o tema do nosso devocional é a multiplicação que vem de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A mensagem de hoje está bem forte. Você vai ver, tá? Deus, obrigada por mais uma manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, te glorificamos porque o Senhor é bondoso e porque o Senhor supre as nossas necessidades e faz infinitamente mais do que nós imaginamos. Te agradecemos por isso. E eu peço que nesse momento o Senhor possa abrir a mente e os ouvidos dessas mulheres para que elas possam entender o que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O texto de hoje diz assim: Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A continuação desse texto nada mais é do que uma prova daquilo que a gente falou ontem, que a mulher ouve então a direção de Deus através da vida de Elias. Elias não diz para ela assim: vai lá, faz exatamente o que tu ia fazer, mas só tem um porém. Tu vai fazer primeiro para mim a comida e depois para você e para o seu filho, e Deus não vai deixar faltar. O texto de hoje diz exatamente algo que muitas vezes nós não fazemos porque precisamos de muitas garantias. Às vezes a gente não é assim. Vou trazer uma explicação que eu acho que vai ficar perfeita para você entender o que eu quero dizer. Imagina essa mulher ouvindo Elias dizer para ela assim: veja, você vai fazer o que você disse que ia fazer, mas primeiro eu como, depois tu e teu filho. Tu acha que essa mulher, em condições normais, acataria esse direcionamento com amor ou com deboche tipo: oi, eu sou tua empregada? Tu me conhece? São frases tão atuais e tão perfeitas para esse contexto, não é? Que talvez eu pudesse falar em um momento de muita vulnerabilidade emocional, que era o que ela estava vivendo, você também, e talvez você pudesse usar exatamente essa desculpa. Ai, olha, eu falei desse jeito, mas porque eu tô tão... Se eu te contar minha história, tu não vai saber, eu tava tão acabada, tão mal, meu filho padecendo, eu sem comer, ele sem comer, e aí eu dei essa resposta. Talvez eu falasse isso. Talvez você também. Mas aqui essa mulher nos traz uma lição tão interessante. O versículo de hoje começa dizendo: e ela foi e fez tudo o que ele disse. Vamos lá. Essa mulher não tinha nada. Ela tinha um filho com fome, ela estava com fome e ainda ia dar de comer para quem chegou depois. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é esse o ditado popular? Como ele é totalmente contraditório com o que a palavra nos diz. Por quê? Porque muitas vezes esse sentimento de primeiro meu para garantir é uma forma camuflada de duvidar da capacidade de Deus lhe dar o que Ele quer lhe dar, apesar da escassez da circunstância. Às vezes a gente quer olhar as circunstâncias e ver tudo se encaixando para dizer vai dar certo, e Deus está dizendo aos teus olhos sim, mas eu vou fazer não dá, porque eu não quero, porque você não está preparada. Ih, seu coração é egoísta, é soberbo, orgulhoso. Se eu der o que tu está dizendo que vai conquistar, vixe Maria, tu vai pisar em todo mundo, não. Em outras palavras, é Deus dizendo assim: não são as circunstâncias que determinarão onde você vai estar, sou eu. Isso não significa que, mesmo que tudo esteja caótico e você não fazendo nada, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ele pode, mas Ele não faz. Pelo menos não há uma evidência bíblica que nos traga essa certeza. É tanto que na criação, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou Adão para cuidar do jardim do Éden. Lembram disso? Adão tinha tudo, mas Deus deu o que é para ele? Trabalho. É tipo assim, eu fiz tudo, né? Mas para tu comer, vai lá no pai, tira o fruto para tu comer. Vai lá ali, ó, e pega tudo para comer. A Bíblia não diz que Adão estava dormindo lá no mato, na erva cidreira, na erva, dormindo. Aí veio um anjo: Adão, tome aqui sua salada de frutas. Diz isso na Bíblia, mulher? Não.
Por quê? Porque há a responsabilidade do homem diante da soberania de Deus. A gente esquece isso, a gente acha que o fato de Deus poder nos dar todas as coisas, Ele vai nos dar só se Ele quiser ou se não quiser. É tipo assim, eu preciso de um emprego, mas se Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Às vezes Ele quer, mas Ele não é besta. Ele vai dizer assim, veja, eu sou Deus, o Todo-Poderoso, teu Pai, te amo, mas não vou criar um filho, uma filha acomodada, não. Eu te dei tudo e eu quero que você agora faça por onde merecer tudo o que eu já te dei. É isso, foi isso que ele fez com Adão, mulher. Com jeito ele vai mudar, é? Maior. É isso que está sendo dito para nós. Deus, ele sim, usa a circunstância muitas vezes para nos trazer algumas pistas acerca do que ele vai fazer na nossa vida, mas isso não é uma regra. Aquela mulher estava diante de um cenário completamente escasso na vida dela. E o que é que ela faz diante do direcionamento que o Elias dá para ela? Ela diz, eu vou fazer. Exatamente o que você está dizendo. Eu vou fazer. Ela não estava dizendo, se Deus multiplicar aquela farinha ali agora, eu vou ter certeza que é Ele falando comigo e aí eu vou fazer. Que é muitas vezes o que a gente faz. A gente espera mais certezas. Por quê? Porque somos tão soberbas muitas vezes, não é? Nos achamos de uma forma tão extraordinária que em Deus tem que se curvar. Muitas vezes diante das nossas exigências para confiarmos nele ou não. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós dizemos assim, não sei se eu confio no que Deus está me dizendo. Quero, mas está difícil, olha o que eu estou vendo. Se o Senhor vai fazer mesmo, faz com que aquilo ande, faz com que aquela escada se transforme no elevador agora. Às vezes a gente paga de doida, né? Eu acho que Deus olha e dá risada e diz assim, menina, tu sabe com quem tu tá falando? Às vezes eu acho que Deus, não vou dizer que ele faz isso, porque não tem evidência bíblica de que ele faz, mas não dá a entender que ele pode fazer isso, porque ele pode, né? Ele é Deus, ele pode tudo. Mas o que eu quero te dizer é como nós agimos diante de um momento não tão bom e um direcionamento de Deus. Essa viúva escolheu obedecer. Ela não pediu evidências, ela não pediu sinais, ela não pediu tempo. Tudo que muitas vezes nós fazemos, não é? Nós precisamos crer sem precisar ver. Nós precisamos obedecer sem precisar saber. Preciso saber onde é que isso vai dar para saber se eu vou ou não. Não, às vezes Deus quer que você faça e obedeça sem saber onde vai dar, porque é Ele que está no comando, não é você, não sou eu. E essa mulher escolheu obedecer e colheu um fruto extraordinário. O versículo termina dizendo assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. Não está dizendo comeu todo mundo e depois todo mundo morreu, porque era isso que ela achava que ia acontecer com ela. É muitas vezes isso mesmo que acontece conosco quando nós estamos no controle, quando nós olhamos as circunstâncias e ditamos o que vai acontecer com base no nosso conhecimento. Ela viu que só tinha pouca farinha, ela viu que só tinha pouco azeite e ela vinha aqui, tinha 2 bocas para comer. Por isso ela deduziu que ela ia comer e ela e o filho morreriam. Ela estava no controle, mas quando ela saiu do controle e ela viu que mudou o cenário, Deus então fez infinitamente mais, porque Ele vê além de nós. É o que a própria palavra dele diz, os meus pensamentos são maiores do que os teus, os meus caminhos, maiores do que os teus caminhos. Ele sabe, Ele enxerga aquilo que a gente não sabe e aquilo que a gente não vê. E hoje eu te digo, diante de uma situação que você não sabe nem para onde vai, escolha obedecer. Porque você não precisa saber como Ele vai fazer, você precisa saber que Ele vai fazer. E muitas coisas que você precisa que aconteçam, quem vai fazer é Ele. A multiplicação aqui, quem fez foi Ele. Não foi ela com uma ideia diferente, não foi ela com a ajuda de terceiros, não foi. Foi literalmente Deus. A função dela era apenas obedecer. E talvez hoje você precise apenas obedecer para poder viver aquilo que Deus já quer dar para você. Grava essa palavra no coração que eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma excelente quarta e quinta-feira, amanhã, a gente vai estar aqui de novo. E eu tenho certeza que vai ser muito especial para nós. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.